Bem-vindo ao segundo dia da segunda semana, o 9º dia de nosso treinamento Compartilhando Cristo com as pessoas que você ama durante o Natal. E hoje vamos falar da sua história, da importância da sua história e o que é a sua história. Nós estamos falando da história de Cristo e como ela se aplica em nossas vidas, que então nos dá uma história para compartilhar durante o Natal. Então vamos iniciar esse treinamento agora mesmo. Nessa semana estamos falando sobre compartilhar seu testemunho com outras pessoas. A Bíblia diz que venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho e que não amaram suas vidas até a morte. Tem algo poderoso sobre a sua história, compartilhando e falando com outras pessoas o que Deus fez em sua vida. Acho que é importante entender o que o testemunho realmente é. Se a palavra de nosso testemunho é poderosa, então temos que saber o que é essa palavra. Essa palavra simplesmente é uma história do que Deus fez em sua vida. O que você viu ele fazendo, o que você ouviu dele, o que você experimentou, esse é o seu testemunho. Se alguém fosse para o tribunal dar um testemunho, iam ser chamados para falar o que viram, o que ouviram e o que experimentaram. Um certo homem na Bíblia, ele era cego, Deus tocou a vida dele e o curou, e então ele queria falar para todo mundo, e ele saiu dizendo que Jesus tinha curado ele, e estavam fazendo várias perguntas para ele, e ele falou: eu não sei a resposta para todas as suas perguntas teológicas, eu só sei que eu era cego, mas agora posso ver. Ele recebeu um testemunho. Ele não estava tentando ser um teólogo, não estava tentando ser um grande erudito da Bíblia, apenas estava dizendo o que Jesus Cristo tinha feito por ele. E esse é o seu testemunho, esse é o poder da palavra de seu testemunho. As pessoas ficavam maravilhadas com o que Deus fez na vida dele. E eu digo para você, drogados podem ser libertos, pessoas cheias de depressão e desencorajadas podem encontrar paz e alegria. Deus opera em nossa vida poderosamente, Ele opera em nossas vidas. Quando colocamos nossa fé em Jesus, Ele vem, nos muda e temos uma história para contar. Por exemplo, a minha história simplesmente é que na noite em que acreditei em Jesus e decidi segui-lo, foi como se um peso tivesse saído de meus ombros e das minhas costas, porque eu estava carregando esse peso de culpa, pois tinha feito muitas coisas erradas. Mas Deus entrou em meu coração, Jesus entrou em minha vida, me perdoou, me mudou e nunca mais fui o mesmo desde aquele dia. Essa é a minha história. Já é minha história faz 54 anos. Cristo entrou em minha vida. Você tem uma história. Você tem que compartilhar. Por que você não compartilha com as pessoas que você se importa com elas, que você as ama e que Deus se importa e que Deus ama elas? Você escreveu um número de pessoas que você se importa com elas? Compartilhe com elas o que Deus fez por você e veja o que Deus vai fazer. Comece a dizer para eles a sua história sobre como Cristo entrou em sua vida. Você não tem que ser um erudito ou teólogo. Você só tem que ter uma história para contar. E Cristo, quando entrou na sua vida e te mudou, então você tem uma história para contar. E ela é poderosa.